Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. Nesta segunda-feira ouviremos assim: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Será colocada em vosso regaço uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos também vós. Quaresma, tempo forte, tempo santo, tempo de graça. A igreja, como mãe e maestra, coloca, ao longo da história da igreja, ela distribuiu esses evangelhos que nos levam ao centro da nossa fé. Não a fé no ressuscitado, mas a fé que tem que se manifestar na nossa vida porque cremos no ressuscitado. A exigência do amor é algo que é absolutamente cristão. Não encontramos um paralelo como no cristianismo em outras religiões. Não existe essa exigência, não no nível em que Jesus nos coloca. Porque hoje ouvimos só 3 versículos do Evangelho de São Lucas, mas se vocês olharem, a medida, o modelo que Jesus coloca é o Pai. Sede misericordiosos como o Pai, sede perfeitos como o Pai. O modelo que Jesus coloca é o Pai totalmente transcendente, de quem nós não conhecemos e não podemos conhecer nada, exceto aquilo que o Filho, o próprio Senhor, nos quis revelar. Quando Jesus nos pede para sermos misericordiosos, para não julgarmos, para não condenarmos, nos pede exatamente para sermos como o Pai. E se Jesus nos pede isso, Jesus não é um Deus sádico, não é um mestre sádico que pede aos seus discípulos algo que é impossível, só para mostrar quanto Ele é bom. Não, Jesus é um bom mestre, Jesus é um bom pastor. Jesus, Deus, nos ama com amor paterno, e São João Paulo I diz também nos ama com amor materno. Deus é Pai e sobretudo Mãe. Meus irmãos, quando Jesus nos pede para sermos misericordiosos, para não julgarmos, para não condenarmos, é para que sejamos cada vez mais imagem sua, imagem do Filho. É isso que nós precisamos ser no mundo. O mundo anseia, o mundo tem necessidade de homens e mulheres que ajam como verdadeiros discípulos de Jesus. O mundo precisa ver a luz da misericórdia de Deus brilhar no mundo. O mundo precisa de uma palavra de consolação que não julga, que aponta o pecado, mas quer salvar o pecador. O mundo precisa de homens e mulheres capazes de indicar a verdade e rejeitar a mentira e não condenar aquele que mentiu. Não condenar, não julgar, como Jesus fala aqui, não quer dizer, gente, que a gente vai passar a mãozinha na cabeça e tá tudo bem, você é ladrão, agora você não é mais ladrão. Não, não existe isso. Pelo menos na Bíblia, né? No mundo real existe isso, né? Mas na Bíblia não. É ladrão, você roubou, tá roubado. Não tem como desfazer o seu roubo. Você pode se arrepender, mas tem que mostrar sinais de arrependimento. Tem que mostrar sinais de conversão. Sabemos muito bem que muitos santos e santas da história da nossa igreja não eram flor que se cheirasse antes da conversão. Nós sabemos disso. Assassinos, ladrões, prostitutos, de tudo, de todos os tipos de crimes nós temos. Mas a graça de Deus é mais forte, porque eles conseguiram alcançar aquela fonte, a fonte da misericórdia, a fonte do amor. Cada um de nós, para que possamos viver como Jesus nos pede, precisamos de tempos em tempos e cada vez com mais frequência nos aproximarmos da fonte do amor. Aqui nós temos uma fonte aqui nessa pracinha que continuamente fica saindo essa água. Claro, deve ter uma bomba em algum lugar ou a queda d'água faz com que a água continuamente saia aqui. Mas existe uma outra fonte, uma fonte interior, uma fonte espiritual que está dentro do teu coração, que prometeu o Senhor: todo aquele que crê em mim,
em mim, no seu coração, surgirá uma fonte constante, viva, de água viva, que é o Divino Espírito Santo. Essa fonte é o próprio Pai. O Pai é a fonte de todo bem. Se nós não buscarmos o Pai, como podemos nos assemelhar ao Filho? Se nós não olharmos para o Pai e queremos ser como o Pai, como podemos pretender mostrar ao mundo o rosto do Filho naquilo que nós fazemos, dizemos, no modo como nós nos comportamos? E se você não quer se comportar, parecer, iluminar o mundo com a luz do Filho de Jesus Cristo, você não é verdadeiramente cristão, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Você precisa voltar à fonte interior que está dentro de você, que foi aberta dentro do teu coração no dia do teu batismo. Porque o Espírito Santo que está dentro de você permite que você possa encontrar essa fonte de amor, esta fonte de misericórdia, esta capacidade de ir além, de não julgar, não condenar, indicar o erro, apontar a verdade, conduzir os filhos e filhas de Deus no caminho da salvação. O mundo precisa de homens e mulheres capazes de fazê-lo. E é a isso que o Senhor hoje nos chama. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Permita que o amor de Deus se manifeste através de ti, meu irmão e minha irmã. Uma boa semana a todos.